A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e vamos continuar lendo aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje iremos ler os capítulos 15 e 16. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se, me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, você curti-lo e até mesmo deixar algum comentário. Tudo isso dá engajamento ao vídeo e também me ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, e tudo isso você faz gratuitamente, você não gasta nada e estará me ajudando muito. Amém? Então, vamos lá, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E aproveite também e me segue lá no Instagram. Amém? Se você recebeu o link deste vídeo compartilhado por alguém e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista. Afinal de contas, esse é um plano anual de leitura, então é bem interessante que você comece no vídeo 1 e em um ano, um vídeo por dia, você vai ler toda a palavra de Deus, e eu sempre trago algumas explicações que vão lhe acrescentar conhecimento. Para ter acesso à playlist completa, na descrição deste vídeo e aqui nos cards eu deixarei o link. Então, agora vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia reunidos aqui para ler a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti, Senhor, para que possamos ser cheios a cada dia da Tua graça e do conhecimento de Ti. Eu te peço, Pai bendito, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a guardar esta palavra, a praticá-la a cada dia, para que assim possamos ver prosperar o nosso caminho. Eu peço também, Deus, que o Senhor venha a abençoar poderosamente a vida, a casa, a família de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Em nome de Jesus que eu oro, já te agradeço e declaro que assim seja feito. Amém? Vamos então para a nossa leitura de hoje. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Senão, é que crerdes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou,
se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Veja que Paulo ele vem justamente para questionar acerca de que os irmãos ali de Corinto, alguns não criam na ressurreição. E quando ele diz aqui não criam na ressurreição, é na ressurreição para a vida eterna. Ele argumenta que se não existe a ressurreição para a vida eterna, Jesus também não ressuscitou para a vida eterna e logo a nossa fé é vã. Porque se esperamos em Cristo, não esperamos só pelas coisas desta vida, por cura, por libertação ou coisa semelhante. Porque se esperamos em Cristo só nas coisas desta vida, nos milagres que podemos viver nesta vida, segundo o próprio Paulo, somos os mais miseráveis, os mais miseráveis de todos os homens. Então, Cristo ressuscitou sim, e logo, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Agora, ele foi a primícia e depois os que creram nele. Porque assim como a morte entrou por Adão, a vida eterna entrou no mundo através de Jesus Cristo, para que um dia sejamos ressuscitados e vivamos eternamente. Por isso que Paulo diz que o último inimigo que precisa ser vencido é a morte, porque ainda estamos sujeitos à morte. Mas depois da vinda de Cristo, quando estivermos com ele, não estaremos mais sujeitos à morte. Tanto que lá em Apocalipse declara que não só a besta, o diabo, o anticristo, mas até a morte, todos vão ser lançados para a destruição final. Então, único e último inimigo que falta ser vencido verdadeiramente é a morte. Continue. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis,
porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato, o que semeais não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ou seja, nós vamos morrer com este corpo que temos, seremos sepultados ou semeados na terra. Dependendo do tempo que demorar para ressuscitar, o bicho vai comer tudo. Mas quando ressuscitarmos, ainda que por aquilo que podemos ler na palavra, teremos a mesma aparência, mas não será mais esse corpo mortal e corruptível. Será um corpo transformado, um corpo glorificado, como o que Jesus recebeu depois da sua ressurreição. Ainda que na mesma aparência, mas nós sabemos, por exemplo, que ali na casa dos discípulos ele entrou sem precisar que ninguém lhe abrisse a porta. E João o viu no céu com um corpo glorificado, transformado. E Paulo continua falando sobre isso. Nós vamos aqui continuar lendo. O corpo, a semelhança, provavelmente é a mesma, mas a matéria será diferente. Continue. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Ou seja, assim como em Adão morremos, e como em Adão somos terrenos e naturais, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão, e em Cristo também terão corpos celestiais, glorificados, espirituais. Continue. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, no momento da vinda de Jesus, aqueles que tiverem morrido nele ressuscitarão com corpo incorruptível, e aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus terão os seus corpos transformados na mesma hora, também em corpos incorruptíveis. Continue. Porque é necessário que este corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Justamente, nós teremos o nosso corpo transformado para viver a eternidade, seremos espirituais, um corpo incorruptível, e a morte não terá mais poder sobre nenhum de nós, sobre aqueles que estão em Cristo. Continue. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Aí está uma grande recompensa. Precisamos estar firmes, precisamos ser constantes nas coisas do Senhor, na certeza que, independente de lutas e dificuldades ou qualquer coisa semelhante a esta, a recompensa em Deus é garantida. A nossa obra no Senhor não é vã. Continue a leitura. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Paulo aqui está falando justamente de fazer coletas de doações, coletas financeiras, ofertas para a igreja em Jerusalém. A igreja de Corinto era uma igreja mais próspera em comparação à de Jerusalém, e uma ali ajudava a outra no propósito delas se manterem, do povo se manter e da pregação do evangelho também se manter. Continue. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Normalmente é assim, quando uma porta grande se abre, muitos adversários se levantam junto. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Continue. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Por que Paulo fala acerca de Timóteo, da forma que era para as pessoas receberem? Porque Timóteo, na verdade, era bem jovem. Como Paulo vai escrever a Timóteo, e nós vamos ver isso, ele muitas vezes era desprezado por causa da sua juventude, visto que, tradicionalmente, quem era mais considerado, e inclusive por causa de cargos de liderança e coisa semelhante, eram os mais velhos, os anciãos.
Timóteo foi chamado bem jovem e ele era desprezado por causa disso. Então Paulo já está sendo bem claro, ó, tratem eles da maneira correta, porque ele trabalha na obra como eu, tanto quanto eu. Então, essa questão de idade diante de Deus não faz diferença. O que faz diferença é o trato, é a fidelidade, é a obra que a pessoa pratica no Senhor. Continue. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. E também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxe refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila. Tem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém, amados? A leitura de hoje foi um pouco mais curta, é porque não tinha muita coisa para explicar no texto. Era mais aí uma carta, Paulo expondo algumas questões, como vimos, mas sempre é de grande valia. Aproveite, se você não assistiu os vídeos falando sobre os dons do Espírito, que eu deixei afixados no comentário do vídeo passado e também afixados na lateralzinha assim também. Se não teve a oportunidade de assistir, assista, aproveite, que esse vídeo foi curto, você trará ainda mais conhecimento para você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, de deixar aí também o seu comentário. Tudo isso me ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então, vou ficando por aqui. Até amanhã. Um forte abraço. Paz do Senhor e viva Ele. Viva Jesus.